Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em BH, nesse fantástico congresso de direito tributário, já tradicional. Agradeço o convite ao professor André Mendes e ao presidente Walter Lobato. Cumprimento aqui o professor Alexandre, no qual, cumprimento os demais membros dessa mesa. E o tema que me foi posto, um tema bem específico, que seria o conceito de receita para fins de incidência do referido PIS e COFINS para as instituições financeiras, né? Então, eu vou fazer um pequeno histórico sobre a incidência do referido tributo para as entidades financeiras, e começando lá, né, pela lei 9.718. Né? Lembrando que a lei complementar 70/91 trazia expressamente uma isenção, né, ou uma não incidência para as instituições financeiras como um todo. Ok? Então, os bancos estavam isentos da referida da COFINS, né, sobre as receitas financeiras. Veio a Lei 9.718 e alargou a base de cálculo do PIS e da COFINS, né? A incidência até o momento era faturamento, e faturamento assim entendido, as vendas das mercadorias e as prestações de serviços. Veio a Lei 9.718 e imputou, lá no seu artigo 3º, parágrafo 1º, ao invés de faturamento, receita bruta, e receita bruta assim entendida, todo tipo de acréscimo, independente da classificação contábil. Tinha um problema de constitucionalidade, porque o artigo 95 da Constituição tem lá o dispositivo lá no 195B, que, na verdade, na disposição originária, só tinha a expressão faturamento, que é justamente venda de mercadoria e de prestação de serviços. 19 dias após a publicação da Lei 9.718, veio a emenda 20, e vamos dizer que consertou a questão constitucional. Né? Porém, as empresas questionaram esse tema no judiciário, e lá para 2004, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718. Interessante que, quando isso aconteceu, já havia sido posto no nosso sistema os regimes da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Né? Veio a lei, lá em 2001, a Lei 10.637, e em 2002 a Lei 10.833, mudando radicalmente o nosso sistema. E aí a gente tinha duas formas de apuração do referido PIS e COFINS. Uma maneira seria a cumulatividade, não é? Sem direito a crédito, e foi colocado o regime da não cumulatividade, e aí com direito a crédito, e justamente a partir desse mecanismo da não cumulatividade, a COFINS, a carga tributária, vamos dizer assim, a arrecadação deu um pulo muito grande, o grau de complexidade estourou, né, vamos dizer assim, e que agora, 15, 16 anos depois, o STJ veio dar um indicativo do que era insumos. Né? Mas, voltando um pouquinho, os bancos, as instituições financeiras, por força do artigo 8º da Lei 10.637 e o 10º da Lei 10.633, ele está dentro do regime da cumulatividade. Ok? O regime da cumulatividade.
Bom, isso aqui é a lei complementar que trazia a isenção, o recurso extraordinário 357.950. Ok. Quando o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o alargamento, retirou do sistema o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, tinha um voto curioso do ministro Peluso, que ele disse, ele julgou, ele entendeu pela inconstitucionalidade da 9.718, mas no seu voto ele tentou trazer um conceito de receita, né? Então ele diz, Peluso, em seu voto, que receita seria, né, o produto da venda de mercadorias, né, e da prestação de serviço. Mas ele não parou por aí, ele foi além e ele disse mais ou menos o seguinte, né, que receitas seriam aquelas os ingressos advindos da atividade típicas, né, da atividade, ou seja, receitas típicas da atividade. É mais ou menos o seguinte, a empresa, independente se ela fatura, se ela vende mercadoria ou presta serviço, se ela oferir qualquer outro tipo de receita, não é? E essa receita fizer parte de sua atividade, essa é uma receita típica, e essa receita estaria dentro da incidência do PIS e da COFINS. Inclusive, quando do seu voto, ele deu até como exemplo os bancos. Ele entendia que os bancos tinham que pagar PIS e COFINS, segundo esse seu entendimento. Posterior ao recurso, a esse recurso especial, perdão, extraordinário, foi formulada uma súmula vinculante, a súmula 22. E no corpo dessa súmula, eles traziam exatamente essa expressão atividades típicas, né? Expressão trazida pelo ministro César Peluso. Então vejam só, é inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, que ampliou o conceito de receita bruta, a qual deve ser entendida como proveniente da venda de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza. Ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresarial. Teve um outro caso que um recurso também extraordinário de uma empresa, de uma seguradora, que o Peluso na época era o relator, e ele chegou fazer o primeiro voto, né? Depois outro ministro pediu vistas e está parado até hoje. E ele decidiu, ele trouxe essa ideia, né, de receitas típicas da atividade. Porém, os demais ministros não concordaram com essa tese, com essa expressão, de sorte que essa súmula foi rejeitada, né? Essa súmula foi rejeitada. Porém, a súmula foi rejeitada, só que com o passar dos anos, a composição, nós estamos falando aí 2004, 2005, estamos em 2019, já se passaram 13, 14 anos, os ministros, já houve uma mudança grande, né, na composição do Supremo Tribunal Federal, o próprio Peluso já se aposentou, e o tema ainda não foi resolvido, né? O Supremo Tribunal Federal ainda irá se manifestar. Se não me engano, o relator do recurso que está no Supremo sobre o tema está com Lewandowski, né? E com o passar do tempo, bom, lá naquela época mesmo, houve uma vontade da própria Receita Federal em reformar a lei, em trazer essa ideia da súmula 22 na lei ordinária, aprovada pelo Congresso, para não se ter mais dúvidas, né? Mas, em conversa com colegas, existia uma preocupação da Receita Federal. Olha, se a gente traz isso numa norma agora, lá em 2005, 2006, a gente está reconhecendo que o passado, né, não era receitas típicas, né? Era só receitas vinculadas à venda de mercadoria e prestação de serviço. E aí não veio, não se alterou.
Ok? Só agora, já em 2014, passando a ter vigência em 2015, é que veio a Lei 12.973. A Lei 12.973, deixa eu dar uma passadinha aqui que eu já volto. A Lei 12.973... Bom, aqui. A Lei 12.973 alterou o artigo 12 do Decreto-Lei 1598, de 77, e inseriu os dispositivos novos na lei, que é a Receita Bruta compreende também as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidos nos incisos 1 a 3. Ou seja, além de receita ser o produto da venda, né, das operações de conta própria, de mercadorias, preço da prestação de serviço, o resultado oferido nas operações de conta alheia e também as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica. Mas aí vem a pergunta, né? Bom, primeiro, a Lei 12.973, ela resolve o problema. A partir da Lei 12.973, os bancos devem recolher PIS e COFINS sobre as receitas, as suas receitas financeiras, os seus spreads? Primeira pergunta. E antes da 12.973? Porque a grande discussão, o grande contencioso, são bilhões de reais que estão em depósito judicial, é justamente anterior à Lei 12.973. A gente tem aqui uma decisão do TRE, um acórdão do TRF4, relatado pelo eminente desembargador Leandro Paulsen, que ele diz o seguinte, ó, isso antes da vigência da 12.973. Ele fala aqui, ó, também é esclarecedor, é o artigo 2º da Lei Complementar 116, porque a Fazenda vem dizendo que essa receita financeira dos bancos seriam equiparados a serviços, né? Então, vejam, o artigo 2º da Lei Complementar 116, ao dispor no sentido de que o imposto sobre serviço, ISS, não incide sobre o valor intermediado no mercado, a título de valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, os juros, acréscimos, moratórios, relativos a operações de créditos, realizadas por instituições financeiras, e que, embora sob a denominação de não incidência, não se trata de prestação de serviço. De modo que não pode ser tributado a título de ISS, tampouco a receita correspondente poderia ser considerada como receita de prestação de serviço. Efetivamente, as receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento. Esse foi o voto de Leandro Paulsen, né? E eu penso como desembargador. Acho que nesse período, né, de Lei 9.718 até a vigência da Lei 12.973, não dá para defender a tese de que receitas financeiras dos bancos, eu concordo que as receitas financeiras dos bancos são receitas típicas, sim, da atividade. Receitas típicas da atividade. Mas não era isso que estava no nosso sistema até a Lei 12.973 como possibilidade de se recolher o PIS e COFINS, né? Na verdade, a lei falava em produto da venda de mercadoria ou da prestação de serviço. Se receita de spread não é nem mercadoria, tampouco prestação de serviço, não teria que se recolher as referidas contribuições. A partir da Lei 12.973, a coisa muda de figura, porque a base foi ampliada, não é? E superado o artigo 146.3 da Constituição, que isso, penso eu, o Supremo Tribunal Federal ainda não esclareceu, não é? Não esclareceu, mas dizendo que, fazendo lá uma leitura literal do 146, de que a lei complementar é só para impostos e que as contribuições, as normas gerais, fato gerador, podem ser postas por lei ordinária. Se essa tese prevalecer, penso que a partir da Lei 12.973,
né? As receitas típicas das instituições financeiras, que é o spread, passam a ter incidência do PIS e da COFINS. E aí mais 2 pontos para concluir, que eu estou vendo aqui que o meu tempo já está no finalzinho, né? Os bancos também oferem, por exemplo, como diversas outras empresas, outros tipos de receitas financeiras. Por exemplo, receita financeira dos juros sobre capital próprio. Essas receitas financeiras de juros de capital próprio é receita típica? Não, se fosse para uma holding, por exemplo, eu penso que sim. Mas para os bancos, não. Então, o banco que vier a oferir juros sobre capital próprio, como os bancos estão dentro do regime da cumulatividade, não teria que se pagar no passado e penso eu também que nem no momento. Outro tipo de uma receita típica, receita financeira, né? O banco também tem lá, questiona tributo e faz o depósito judicial. Então, a receita financeira desses depósitos judiciais é uma receita financeira, não é? Mas também não é uma receita típica da atividade, né? Não se engloba, não está dentro da nova redação do artigo 12 do 1598 de 77. Ok? Esse é um tema que eu, infelizmente, penso que pode ser que termine tendo aí uma decisão mais política do que jurídica, né? Mas é a esperança, devido a alguns precedentes novos que a gente vem vendo, né, principalmente no STJ, essa questão das subvenções para investimento, aquele voto lá maravilhoso da ministra Regina Helena Costa, a própria decisão relativa ao conceito de insumos, né, que afastaram aquelas instruções normativas 247 e 404, né, o tema do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, enfim. Pois bem, eu agradeço novamente a organização desse congresso, em ter me chamado para poder trocar algumas ideias com vocês. Muito obrigado.